Olá pessoal, este é o 19º vídeo do canal, espero que gostem, pois esse roteiro deu muito trabalho para fazer. Por isso o vídeo não saiu ontem como prometido. Esta foi a 89ª cerimônia do prêmio da Academia. Sei que devem estar esperando comentários sobre aquela gafe terrível, mas vou deixar para o final. A cerimônia começou com Justin Timberlake cantando o tema de Trolls, e depois o apresentador Jimmy Kimmel fez o discurso inicial, agradecendo aos espectadores do mundo inteiro, de 245 países que agora odeiam os Estados Unidos. E agradeceu ao Trump dizendo que, ano passado, a academia é que parecia racista. Ele e outras pessoas fizeram inúmeras críticas, veladas ou diretas, ao Trump, que foi mais alfinetado que boneco de voodoo. Denis Villeneuve, diretor de A Chegada, disse que seu filme é sobre criar pontes e não muros. Perto do final, o Kimmel até mostrou, no telão, o Twitter oficial do Trump, dizendo que ele deveria estar dormindo pois não tinha respondido nada ainda. Gael Garcia Bernal disse que, como imigrante, não queria ver ninguém separado por nenhum tipo de muro. E falando em racismo, 20 dos indicados desse ano eram negros, e muitos ganharam prêmios importantes entre as 24 categorias. Muitos dos indicados estavam com um laço azul na roupa, homenageando uma ONG de direitos civis que, claro, critica muito o Trump. Emma Stone ganhou como melhor atriz. Fez um discurso humilde enaltecendo suas concorrentes e dizendo que ainda tem muito para crescer como atriz. Gostei do discurso dela e não tenho como avaliar se ela foi ou não a melhor, pois não consegui ver nenhum dos 5 filmes que tiveram indicação para melhor atriz. O Jimmy falou que a Meryl Streep teve uma atuação medíocre no começo da carreira e depois disse que ela era superestimada, mas antes do anúncio de melhor atriz ele pediu uma salva de palmas para ela e todos aplaudiram de pé. Todos concordamos que a Meryl é sensacional, certo? Mas ouvi muitos críticos dizendo que ela não estava tão bem esse ano e que foi indicada quase que por tradição da academia, sendo que esta é a 20ª vez que ela é indicada. Muitos disseram que, no lugar da Meryl, poderia ter indicado a Amy Adams, seja por A Chegada ou por Animais Noturnos. Uma das indicadas, Isabelle Huppert, é francesa, algo raro nessa categoria do Oscar. Kimmel disse a ela: "Ainda bem que a segurança te deixou entrar. Não temos discriminação contra outras nacionalidades aqui no Oscar, só com questões de idade ou peso." Os atores ganhadores do ano passado entregaram as estatuetas para os ganhadores desse ano. Quem entregou para Emma Stone foi o Leonardo DiCaprio. Não repetiram o esquema tosco do ano passado, que era colocar os nomes dos agradecimentos na tela, deixando os discursos mais curtos, mas acabaram praticamente empurrando alguns dos ganhadores para fora do palco quando o tempo do discurso acabava. Outra novidade foi que eles colocaram vinhetas com os ganhadores das décadas anteriores em várias categorias, principalmente as de atuação. A parte visual, como sempre, estava muito bonita, com cenários mudando a cada bloco. Casey Affleck ganhou como melhor ator por Manchester by the Sea. Como já falei no vídeo anterior, a atuação dele estava muito contida. Ele ganhou o prêmio do Sindicato dos Atores, que praticamente define o vencedor dessa categoria no Oscar, pois só atores votam em outros atores. Mas eu achei que ele perderia por causa do escândalo de assédio sexual. Pelo mesmo motivo, muita gente não levantou nem bateu palma quando ele foi anunciado. Nem a Brie Larson, que anunciou o prêmio e entregou a estatueta para ele com um sorriso forçado. Ele fez um discurso um pouco confuso, mas agradeceu ao Denzel e à sua família, inclusive o Ben, é claro. Os mais cotados eram Viggo Mortensen e Denzel Washington, que ficou o resto da festa visivelmente emburrado por não ter ganhado, mesmo já sendo dono de 2 estatuetas, e não sorriu nem ao ser citado pelo Casey. Ryan Gosling aprendeu a tocar piano em 3 meses para não precisar de dublê de mão em La La Land, o que é um feito impressionante. Mas não é isso que define uma boa atuação. Damien Chazelle ganhou o Oscar de melhor diretor por La La Land, com 32 anos de idade. Foi o diretor mais jovem a ser premiado. Kimmel brincou dizendo que La La Land tinha 14 indicações, uma para cada ano de idade do diretor. Eu preferi o Denis Villeneuve por A Chegada ou o Mel Gibson por Até o Último Homem, apesar dele ter umas ideias bem controversas. Mas a direção do filme foi incrível. Melhor ator coadjuvante foi para Mahershala Ali, por Moonlight, o primeiro ator muçulmano a ganhar um Oscar, justo nesse ano. Gostei do discurso dele, no qual ele agradeceu aos professores dele, e como foi o primeiro prêmio da cerimônia, já começou quebrando o paradigma do Oscar So White, que deu tanta polêmica ano passado. Eu preferia que o Dev Patel tivesse ganhado, apesar de não ter nenhuma atuação muito extraordinária entre os indicados dessa categoria. Melhor atriz coadjuvante foi para Viola Davis, por Um Limite Entre Nós, que tinha uma enorme torcida. Não assisti esse filme, mas vi umas poucas cenas e aparentemente ela mereceu mesmo. Já tinha visto outras atuações dela em filmes e séries, e inegavelmente ela é ótima. Tanto que é uma das pouquíssimas atrizes do mundo e a única atriz negra a ter um Oscar, um Emmy, um Tony e um Globo de Ouro. Não é pouca coisa, né?
Em seu discurso, ela disse frases impactantes como: "O lugar onde tem mais pessoas com potencial é o cemitério." E a profissão de atriz é a única que celebra o significado de estar vivo. Depois o Jimmy brincou que ela ganhou outro Emmy só pelo discurso. Já tinha falado no vídeo anterior que eu gostei bastante das atuações da Nicole e da Octavia Spencer, mas a segunda mais cotada era Naomie Harris, que também estava ótima em Moonlight, e foi até difícil reconhecer que era ela na cerimônia. Na entrevista para a TNT, ela disse que o maior desafio para fazer aquele papel foi lidar com o preconceito que tinha com os viciados e tentar entender como eles ficam assim. Em 2017, foram convidados para se tornarem membros da academia 683 membros da indústria, um número recorde. Destes, 46% são mulheres e 41% são negros, latinos ou asiáticos. Ano passado, a diretora da academia, que é negra, foi na cerimônia dar explicações, e nesse ano também se pronunciou. Melhor roteiro original foi para Manchester, que eu já comentei que achei muito confuso e que só impressiona e emociona depois de 1 hora. Mas é melhor que seu concorrente, a qualquer custo. Melhor roteiro adaptado foi para Barry Jenkins por Moonlight. Acho que isso compensou a perda do Oscar de melhor direção, né? O cara foi diretor, co-roteirista e produtor desse filme independente, que acabou ganhando o prêmio principal com um orçamento muitíssimo menor que o dos concorrentes. Os outros nessa categoria, Lion, Estrelas Além do Tempo, e A Chegada também eram ótimos. Meu preferido, claro, era Estrelas Além do Tempo, mas Moonlight mereceu. Melhor fotografia ficou com La La Land, concorrendo com A Chegada, Moonlight e Lion. Melhor animação ficou com Zootopia, que passa uma boa mensagem. Melhor filme em língua estrangeira ficou com O Apartamento, um filme iraniano, e seu diretor se recusou a ir para a cerimônia no Dolby Theatre, por causa do bloqueio que Trump fez a imigrantes de 9 países de maioria islâmica, inclusive o próprio Irã. Uma mulher cientista de origem iraniana leu o seu discurso, que dizia que cineastas têm o poder de criar a empatia que precisamos hoje, mais do que nunca. Se você conversar com alguém que você discorda, os Estados Unidos serão um país melhor. E dividir o mundo entre nós e nossos inimigos gera medo e uma falsa justificativa para agressão e guerra. Melhor documentário foi para O.J. Made in America, sobre o processo judicial contra O.J. Simpson. Bateu o recorde de maior obra a ganhar o Oscar, com quase 8 horas de direção, superando uma adaptação de Guerra e Paz com pouco mais de 7 horas, que ganhou como melhor filme estrangeiro. Antes do anúncio do ganhador de melhor documentário, as 3 protagonistas de Estrelas Além do Tempo foram ao palco junto com Katherine Johnson, uma das verdadeiras calculadoras da NASA, que está com 98 anos, em cadeira de rodas e só conseguiu dizer obrigada no microfone, sendo longamente aplaudida de pé. Foi o primeiro grande momento emocionante da cerimônia. Que bom que ela ainda recebeu a homenagem em vida. Melhor edição foi para Até o Último Homem. Pelo menos isso tinha que ganhar, né? Acho que foi um dos filmes mais injustiçados desse ano. Melhor design de produção ficou com La La Land. Melhor cabelo e maquiagem foi para Esquadrão Suicida. Infelizmente, um filme que foi odiado por quase todo mundo agora tem um prêmio desses, mesmo tendo concorrido em muitas categorias do Framboesa de Ouro. Eu preferia que Star Trek tivesse ganhado. Vocês estão vendo aí na tela algumas comparações da maquiagem dos dois filmes. Sobre essa categoria, alguém me explica por que geralmente são só 3 concorrentes, enquanto que na maioria das outras categorias são 5? Nunca entendi isso. Melhor figurino foi para Animais Fantásticos e Onde Habitam. Só vi algumas cenas desse filme, mas pelo visto foi merecido. Já o figurino de La La Land estava sendo criticado, pois é um filme que se passa no tempo atual, mas as pessoas usam roupa dos anos 50 com cores berrantes. Melhores efeitos visuais ficou com Mowgli, que também ganhou muitos Oscars tecnológicos. Eu gostei dos efeitos de Mowgli, mas preferia que tivessem ganhado Rogue One ou Doutor Estranho. Mas este último foi acusado de copiar os efeitos de Inception. Como todo ano, apresentaram apenas um compacto sobre a cerimônia que ocorre separadamente para os prêmios tecnológicos do Oscar, apresentado pelo John Cho, que premiou desenvolvedores de câmeras digitais, animatrônicos mais seguros e realistas, captura de movimentos faciais dos atores e um sistema que transforma desenhos 2D em 3D. Claro que fizeram a piadinha de sempre sobre serem os prêmios que ninguém entende. Outro compacto que resumiu premiações que não acontecem no dia principal foi o dos prêmios honorários. O ganhador mais conhecido desse ano foi o Jackie Chan. Muito merecido, né? Os ganhadores ficaram em camarote na cerimônia principal do dia 26. Melhor canção original foi para City of Stars, de La La Land. Não vi nada demais nessa música, mas vi muitos comentários de pessoas que saíram do cinema cantarolando, etc. Na cerimônia, essa música foi cantada pelo John Legend, que já é quase sócio do Oscar. Todo ano tá cantando alguma coisa lá. Os dançarinos estavam arrastando postes de luz deslizantes e de repente o casal começou a flutuar enquanto dançavam. Foi bem bonito. Foi injusto o filme ter 2 músicas concorrendo. Isso não deveria ser permitido. Um dos concorrentes melhores era How Far I'll Go, do desenho Moana,
que foi muito bem interpretado na cerimônia em um cenário com escultura cinética igual ao da Pira Olímpica do Rio, e dançarinos com bandeiras azuis representando ondas. Quando a câmera estava dando close na cantora, ela levou uma bandeirada. Esta foi só uma das muitas gafes da noite. Para mim, a melhor e mais emocionante música concorrente era The Empty Chair, cantada pelo Sting, que fala sobre a morte de um jornalista na Síria. Melhor trilha sonora foi para La La Land, previsível para o musical, né? Lion e Moonlight também estavam concorrendo. Melhor edição de som ficou com A Chegada, que infelizmente quase não levou nada. Se os outros filmes merecem mais ou menos que esse em edição de som, não sou capaz de opinar. Por falar nisso, muitos internautas pediram a volta da Glória Pires como comentarista. Melhor mixagem de som foi para Até o Último Homem, que infelizmente só levou prêmios técnicos. O engenheiro de som já tinha sido indicado 20 vezes antes, e era apelidado de O Homem Mais Azarado do Oscar. Melhor curta-metragem ficou com Sing, sobre um coral de meninas húngaras. Outros concorrentes falavam de temas mais importantes. Fazer o quê, né? Melhor curta-metragem de animação foi para Piper. Vi este no dia seguinte à cerimônia, e é bem bonito. Melhor documentário em curta-metragem foi para The White Helmets, produzido pela Netflix, sobre socorristas na guerra da Síria que salvaram 82 mil pessoas. Antes de falar sobre o Oscar de melhor filme, que teve aquele fiasco, vou comentar mais algumas curiosidades. A produção da festa organizou várias surpresas. Por exemplo, caíram pacotes com doces do teto 2 vezes, e pelo visto quem mais gostou disso foram a Octavia Spencer e o Sunny Pawar, um ótimo ator mirim do filme Lion. E da segunda vez que os doces caíram foi levantado pelo Jimmy Kimmel como o Simba do Rei Leão, com a música Circle of Life tocando na hora. Por várias vezes, alguns atores foram convidados para falar, em uma vinheta, qual foi a maior inspiração de sua carreira. Charlize Theron falou sobre Shirley MacLaine, e logo depois a cortina se abriu e as duas surgiram juntas para apresentar um dos prêmios, o de melhor filme estrangeiro. Na segunda vinheta desse tipo, Seth Rogen falou de Volta para o Futuro. Logo depois, o Seth e o Michael J. Fox apareceram no palco, saindo de um DeLorean, e o Seth estava calçando tênis que imitavam os tênis automáticos que aparecem no filme. Foram ovacionados e o Seth disse: "Vou fingir que metade dos aplausos foram para mim", enquanto o Fox respondeu, não muito humilde: "Digamos que sejam uns 30% para você". Em outra vinheta apareceram vários artistas de várias partes do mundo, inclusive Lázaro Ramos e Seu Jorge, logo depois de uma imagem do Rio de Janeiro. O Kimmel mostrou que alguns turistas estavam do lado de fora pensando que iriam ver uma exposição de vestidos e manequins, mas na verdade fizeram uma surpresa para eles e colocaram dentro do Dolby Theatre, no meio da cerimônia. Todos adoraram, alguns ficaram quase histéricos de tanto nervoso. E após tirarem foto e até tocarem no troféu do Ali, foram guiados para fora. Se eu estivesse lá, provavelmente teriam que me tirar à força, pois eu ia querer falar com todo mundo. Outro momento emocionante foi o obrigatório In Memoriam, que todo ano homenageia os artistas do cinema que morreram nos 12 meses anteriores. A Jennifer Aniston, que raramente é convidada para a cerimônia, dessa vez apresentou essa parte, e aproveitou para falar de seu amigo Bill Paxton, que morreu um dia antes e não entrou na edição. Apareceram as imagens dos homenageados em um telão. Os mais marcantes para mim foram Gene Wilder, Anthony Yelchin, Kenny Baker, John Hurt, Hector Babenco e Carrie Fisher. Como esse foi o ano das gafes, alguém colocou a foto de uma produtora que estava viva com o nome de uma que tinha morrido. As duas eram colegas de trabalho, por isso devem ter confundido. Acho que a primeira quase morreu de susto. O Matt Damon foi apresentar um dos prêmios junto com Ben Affleck, como sempre, e o Jimmy Kimmel aproveitou para continuar sua implicância habitual com Damon, fingindo que tinha esbarrado nele e depois atrapalhando o discurso, regendo a orquestra para tocar antes do tempo. Vários atores como a Natalie Portman, Robert De Niro, Whoopi Goldberg, Tilda Swinton e Ed Redmayne participaram de um quadro chamado Tweets Malvados, em que liam tweets bem agressivos, chamando eles de velhos, feios, etc. Quase todos levaram na esportiva. Depois eu procurei algumas lives de youtubers para saber como foram as cômicas reações de todos ao desastre na indicação de melhor filme. Então vamos finalmente falar sobre o prêmio de melhor filme. Os candidatos foram Moonlight, La La Land, A Chegada, Até o Último Homem, Estrelas Além do Tempo, Lion, Um Limite Entre Nós, A Qualquer Custo e Manchester. Quem viu o vídeo anterior já sabe quais eu mais gostei e quais eu nem assisti ainda. Bom, quem ganhou o Oscar de melhor filme foi La La Land... Ops, não? Como assim? O vencedor foi Moonlight. Tá, eu sei que já fizeram essa piada antes. Mas o que aconteceu? Chamaram a Faye Dunaway e o Warren Beatty para anunciarem o resultado de melhor filme, pois o filme que eles fizeram juntos, Bonnie e Clyde, está completando 50 anos. O Warren recebeu o envelope errado. Depois colocaram uma foto com um zoom na internet mostrando que o envelope era mesmo de melhor atriz, como ele explicou.
estava escrito Emma Stone por La La Land. Então ele ficou confuso e enrolou alguns segundos, depois mostrou para Faye, e ela nem hesitou e já leu La La Land. Vergonhosamente deixaram que os 3 produtores desse filme fizessem seus discursos por 2 minutos e meio. E só então um dos funcionários da agência que guarda e confere os resultados passou por trás da multidão que estava no palco e começou a avisar de uma em uma que estava errado. Kimmel voltou para o palco e Warren estava com o envelope correto dessa vez. Então um dos produtores de La La Land arrancou grosseiramente o envelope da mão dele e falou no microfone que o resultado estava errado, que aquilo não era uma piada, e chamou a equipe de Moonlight para o palco. O diretor e produtor do filme, que realmente venceu, estava chocado, assim como quase todo mundo, sem entender direito o que aconteceu, e só conseguiu falar meia dúzia de palavras no microfone antes da cerimônia acabar de repente. Enfim, foi uma coisa vergonhosa e repercutiu de forma horrível. Chamaram a Faye e o Warren de gagás, sendo que, depois que tudo foi esclarecido, não era totalmente culpa deles, apesar de que eles poderiam ter avisado que tinha algo estranho no envelope que receberam. A Emma disse em uma entrevista logo depois que ficou sempre com seu envelope, insinuando que a desculpa que Warren deu no microfone era mentira. Mas na verdade a equipe que cuida dos envelopes fica com 2 maletas com cópias dos envelopes, uma em cada lado do palco, e conferem se o vencedor foi anunciado corretamente. Só que o responsável por isso estava mexendo na internet pelo celular e demorou intermináveis 2 minutos para perceber o que aconteceu, estragando a alegria dos produtores de Moonlight e fazendo os de La La Land passarem vergonha na frente de milhões de pessoas. Pelo menos esta foi uma das cerimônias do Oscar com menor audiência dessa década. Ontem foi anunciado que esse funcionário foi demitido. Viu que dá ser viciado de celular? Enfim, acho que Moonlight mereceu mais que La La Land e falou de temas mais importantes. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal.